Dois estudantes passavam pelo corredor da escola, um garoto e uma garota, e todos os outros estudantes ficavam impressionados com a beleza dos dois. Todos ali diziam que eles formavam um belo casal. Ambos eram integrantes do conselho estudantil. Enquanto tudo aquilo acontecia, o Zato, que era nosso querido protagonista, refletia sobre como ele era uma pessoa comum. Então começava a chover e todos os alunos iam embora. Porém, quando o Sato iria procurar o seu guarda-chuva, ele simplesmente não conseguia o encontrar. Então ele não tinha escolha a não ser ficar na escola esperando a chuva passar. Porém, a chuva nunca ia embora, ela começava a engrossar mais. Então quando ele pretendia ir embora, mesmo na chuva, aparecia aquela garota do começo do episódio. O seu nome era Inumaki. Ela oferecia ajuda a Satou, pois ele não tinha guarda-chuvas para ir embora. Então logo atrás dela aparecia Kazuki, que também era um integrante do conselho estudantil e também era colega de classe de Satou. Então Satou acaba aceitando a ajuda deles. E Satou vai percebendo que eles eram na verdade muito amigáveis, mais do que ele pensava que seria. Então eles continuam conversando sobre várias coisas, até que de repente, Kazuki e Inumaki começam a escutar uma zoada de sino. Porém, Satou não conseguia escutar absolutamente nada. Então, de repente, aparecia runa mágica embaixo dos pés deles. Então, eles são teletransportados para outro mundo. Chegando lá, eles acordavam no que parecia ser uma sala de uma realeza. Então, Inumaki ficava extremamente animada, enquanto Satou não entendia absolutamente nada do que estava acontecendo ali. Na frente deles tinha um rei. O rei se apresentava. O nome dele era Lloyd Singler, rei do reino Singler. Ele explica que os estudantes foram invocados ali para serem os heróis daquele reino, para ajudarem a livrar o reino da ameaça do rei dos demônios. Porém, diferente de Satou e de Inumaki, Kazuki ficava extremamente furioso com aquela convocação, pois eles estavam em um lugar completamente misterioso e diferente do mundo deles. Então Kazuki exigia que o rei mandasse eles de volta para o mundo deles. Porém, então, os guardas ameaçam eles. Então chegava Satou e dizia que não precisava de tudo aquilo. Então o rei ia até a frente deles, se ajoelhava e dizia que quando eles conseguissem alcançar as metas, eles seriam mandados para o mundo deles. Até lá, infelizmente, isso não seria possível. Então o que era aparentemente uma maga do exército real explicava para eles como funcionava o ritual de invocação daquele reino. O ritual escolhia pessoas talentosas e levavam eles para serem os heróis daquele reino. Porém, antes disso, era preciso que eles escutassem o sino. Então, caso que lembra que o Satou não havia escutado nenhum sino. Então, ele provavelmente foi pego naquele ritual por engano. Então, eles vão lá para ver qual era a aptidão mágica deles e qual era o elemento de suas magias. Inumaki tinha muita mana e era usuário de magia de raios. Ela ficava muito feliz com o elemento de sua magia. Kazuki tinha a magia de luz, que era a magia perfeita para combater os demônios. Então chegava a vez de Satou, como ele não era um herói invocado. Ele não esperava que sua magia fosse algo absurda. Ele apenas queria ver se era um poder útil para ajudar Inumaki e Kazuki. Porém, quando Satou colocava sua mão em cima daquela esfera azul, a esfera ficava totalmente verde. Um verde tão bonito que acalmava o coração. Então eles perguntam para a maga qual era o elemento mágico de Satou. Porém a maga ficava extremamente assustada e dizia que precisava avisá-lo. Então pegava Satou pelo braço e saía correndo pelo corredor. Ela levava Satou até a sala do rei. Então o rei perguntava o que estava acontecendo. Ele pergunta se por acaso o Satou tinha a aptidão mágica, a magia da escuridão. Então a maga ficava séria e dizia que o cristal havia ficado verde. Então de repente o rei entrava em choque. Então ele falava para aquela maga não falar absolutamente nada. Então o rei dizia que eles deveriam tirar o Satou dali. Então o Satou perguntava se ele era realmente tão perigoso assim. E perguntava se não havia mais ninguém com a mesma magia que ele. Então o rei dizia que havia sim uma pessoa, porém ela não poderia ficar sabendo disso de jeito nenhum. Então de repente, a porta do castelo era aberta, e ali uma mulher de cabelos verdes aparecia. A presença daquela mulher era tão imponente, que só diante de sua presença todos ali ficavam assustados, inclusive o rei. Então ela perguntava se os heróis já haviam sido invocados. Então o rei respondia que sim. Então a maga dizia que ia levar ela até lá.
Porém, ela perguntava para Satou se ele era um dos heróis e perguntava qual era o nome dele. Então Satou respondia. Então ela dizia que seu nome era Rose. Então quando ela estava prestes a sair para se encontrar com os heróis, Satou perguntava pro rei se o rei não ia revelar qual era a sua magia, porque todos ficavam com medo de sua magia verde. Então Rose virava e perguntava: "Você disse verde?" Então Satou confirmava. Então Rose dizia pro rei que ia pegar Satou emprestado. Porém o rei entrava em desespero e mandava a maga proteger Satou e levar ele para longe. Então ela cria uma magia de água e leva ele voando numa bolha. Porém aquilo era inútil. Rose disparava em alta velocidade e ia atrás de Satou. Porém Satou estava no ar, então ela pula, acerta um soco na bolha que destruía ela facilmente. Ela segura Satou no ar e pousa com ele no chão. Então Rose falava pro rei que ia transformar Satou num respeitável usuário de magia de cura. Então partia dali com ele. Então o rei gritava de longe que Satou não era na verdade um herói. Ele apenas tinha sido invocado por engano, ele estava ali por engano. Porém Rose ignorava ele completamente e ia embora. Então a maga explicava pros heróis que Satou havia sido levado por Rose. Porém eles podiam ficar tranquilos, pois ele havia sido levado para se tornar um subordinado dela, embora os métodos dela sejam bem agressivos. Na cabana, Rose explicava para Satou que ele era um usuário de magia de cura, e por isso ele estava ali na força de resgate. Ela dizia que a partir de hoje ali seria a casa dele. Ela apresenta os outros membros da equipe para ele, porém eles não eram usuários de magia de cura. Somente ele e ela e mais 2 membros eram usuários de magia de cura, porém eles não estavam ali no momento. Então Rose manda Satou descansar porque amanhã iria começar o treinamento dele. Então os outros membros falam que Satou estava ferrado porque o treinamento de Rose era como se fosse o inferno. Agora é só semana que vem. Se você gostou e quer que eu traga o restante, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal porque isso vai me ajudar bastante. Bom rapaziada, esse foi o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus e até a próxima. Valeu e fui!